Queridos irmãos e irmãs, boa noite. É com alegria que nós estamos aqui para desfrutar de mais uma mensagem da série do Alimento Diário, a Igreja, coluna e base da verdade. Nosso coração é que cada um de nós possamos ser encorajados por Deus a buscar o Senhor e servi-lo com todo o nosso coração. O título dessa mensagem é Deus manifestado na carne. Deus, um dia ele se fez homem para se expressar a mim e a você. Louvado seja o Senhor. E ele nos alcançou e, além disso, ele deseja que nós nos tornemos seus ministros. Tudo isso é possível, irmãos, por meio da palavra de Deus. A palavra profética que tem sido falada para nós tem nos encorajado a servir a Deus e manifestar a Deus no nosso viver humano. Louvado seja o Senhor. O primeiro que manifestou a Deus plenamente foi o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio aqui na terra como um homem e ele manifestou os atributos divinos de maneira plena. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Eu quero ler aqui com vocês alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Senhor Jesus é esse, o Verbo que se encarnou, se fez homem, habitou entre nós e trouxe a graça de Deus como uma realidade para cada um de nós. O versículo que nós vamos ler aqui em 1 Timóteo 3, versículo 16, diz assim: Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Quem é esse que foi manifestado na carne? É o Senhor Jesus. Enquanto ele viveu aqui na terra, ele manifestou Deus cabalmente, de maneira plena, todos os dias da sua vida. Hoje o Senhor Jesus, ele é o Espírito, e ele quer dispensar-se para dentro de nós, para que também nós possamos expressar a Deus em nosso viver. Na versão King James, é dito nesse versículo que fala que Deus foi manifestado na carne. O Senhor Jesus é o próprio Deus que foi manifestado na carne. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Agora aqui, irmãos, quando a gente lê esse versículo, nós podemos ter a impressão de que isso é algo inatingível. Somente o Senhor Jesus poderia fazer tal coisa. Então, para que isso ficasse claro para nós que essa verdade ela é acessível, a palavra tem sido trazida para nós, para que nós desfrutemos dela. E o Senhor, ele trouxe para nós a palavra num nível humano. Não é só lá no terceiro céu, de maneira inatingível. Todos nós podemos e devemos buscar o Senhor e ter esse coração de expressar a Deus na carne. Louvado seja o Senhor. E isso nós vamos ver que é de uma maneira, irmãos, simples, tranquila e do nosso dia a dia. Não é apenas expressar a Deus enquanto nós estamos na reunião. Na reunião tem um ambiente favorável, todo mundo invocando o nome do Senhor Jesus, orando no Espírito, louvando o Senhor. De fato é mais fácil, mas Deus deseja que nós subamos alguns degraus. Precisamos expressar a Deus também no nosso viver humano, com a família, no trabalho. Em todos os estágios da nossa vida, nós precisamos buscar o Senhor e servir ao Senhor com o nosso coração puro.
E isso nós podemos ver aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, onde Paulo dá algumas orientações aqui para o seu jovem cooperador Timóteo. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Aqui o apóstolo ele nos mostra que expressar a Deus na carne não é coisa do outro mundo, né? E trouxe aqui o expressar a Deus para um viver humano. Certas situações às vezes são difíceis, né? Como repreender a um idoso? Isso não é muito fácil. Precisamos depender do Senhor, né? Se há uma necessidade de exortar alguma pessoa mais velha, nós que estamos buscando o Senhor, servimos ao Senhor de alguma forma, lideramos um grupo familiar ou algum grupo de irmãos ou irmãs, precisamos fazer com todo cuidado, com todo zelo, com todo carinho. Senhor Jesus, a palavra aqui, versículo 1, onde fala exorta-o como a pai, segundo o original, né, tem também o sentido de atacar. Se há necessidade de exortar algum irmão ou irmã, seja ele idoso ou não, né, nós precisamos fazê-lo. Mas precisa ser com todo o amor e com toda a pureza. Jamais podemos atacar os irmãos. Ó Senhor Jesus! O Senhor Jesus, ele quando veio aqui na terra, ele era a expressão de Deus. E os atributos de Deus, principalmente 4 atributos, devem ser manifestados em nosso viver humano e o Senhor Jesus expressou-os plenamente. Nós vamos ver alguns deles na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, onde diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então esse é um dos atributos de Deus. Deus é luz. O outro está no versículo 8 de 1 João 4, onde é dito: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, Deus é luz, Deus é amor. E ainda mais em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, é dito o seguinte: Mas vós sois dele. Dele quem? Deus. Eu sou de Deus, você também é de Deus. Como que isso é possível? Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então o Senhor Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quero enfatizar aqui os 2 pontos, justiça e santidade. Os atributos de Deus, os principais são justiça, santidade, luz e amor. E Deus deseja que esses atributos sejam dispensados e para preencher o nosso amor, que é limitado, para nos encher de luz, para que a gente possa ver o plano de Deus e possa cooperar com Ele, para que a santidade de Deus seja infundida para dentro do nosso ser. Dessa maneira, irmãos, nós vamos cumprir toda a justiça de Deus.
seremos pessoas justas diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens também. E principalmente, irmãos, diante da nossa família. Porque esse é o lugar onde nós vivemos um tempo maior. Vivemos um tempo no trabalho, também um tempo junto com os irmãos, vivendo a vida da igreja, maravilhoso, bom demais. Mas a maior parte do tempo da nossa vida, onde que ocorre? Dentro da nossa casa, junto com os nossos familiares. Então aqui Paulo, ele dá alguns princípios para Timóteo, para que ele pudesse ajudar a igreja. E essa palavra chegou até nós hoje, porque nós somos os Timóteos de hoje. Somos jovens que buscam o Senhor, que querem servir o Senhor com coração puro. Então o Senhor está falando essa palavra para mim e para você. Louvado seja o Senhor. Vamos voltar aqui em 1 Timóteo, capítulo 5. Nós vamos ver como que funciona isso, os atributos divinos manifestados na nossa vida humana. O primeiro item aqui é a maneira de como expressar a Deus com os irmãos no nosso relacionamento. Então, o primeiro item que nós vamos ver está relacionado ao nosso viver a vida da igreja, a uma vida de reuniões, a uma vida de pregar o evangelho, ao relacionamento nosso com os irmãos na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Como nós lemos aqui, em 1 Timóteo capítulo 5, nós somos encorajados a tomar cuidado. Em alguns momentos é necessário que a gente precise de ajustar, corrigir algum irmão ou irmã, mas tudo deve ser feito com honra, nunca atacando. Exorta ao homem idoso como pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Então nós precisamos saber como lidar com cada um dos irmãos e, em todos os casos, sempre ter esse coração de um pastor, aquele que apacenta. Tá? Os irmãos que o Senhor colocou sob a nossa liderança, o Senhor nos colocou para cuidar deles. Então nós somos pastores. Aleluia, louvado seja o Senhor. E o Senhor também colocou irmãos para cuidar de nós. Aí agora, um encorajamento para nós também. Todos nós precisamos de cuidado e recebemos cuidado. Precisamos agir também com aqueles que cuidam de nós com todo respeito e com toda honra. Não queremos dar trabalho para os irmãos. Queremos, de fato, aproveitar toda a experiência de vida que aqueles irmãos que o Senhor colocou para cuidar de nós, queremos aproveitar tudo que eles aprenderam durante todos esses anos de vida cristã, para que nós também sejamos um bom modelo de Cristo Jesus, pregando o Evangelho, suprindo as pessoas com a palavra de Deus, expressando os atributos divinos no nosso viver de reunião, e que a luz do Senhor brilhe no nosso viver, em todas as nossas ações, no nosso viver a vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Mas isso, irmãos, não é suficiente. É bom, é maravilhoso viver a vida da igreja, desfrutar dessa esfera formidável, mas, como eu disse anteriormente, nós vivemos menos tempo com os irmãos do que com a nossa família. Uma boa parte do tempo da nossa vida a gente vive com os familiares, então nós precisamos também aprender como lidar com os nossos familiares. Ó Senhor Jesus! No versículo 3, do versículo 3 em diante, Paulo entra no outro assunto. Ele diz aqui, versículo 3, honra as viúvas,
verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade com a própria casa e a recompensar a seus primogenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Louvado seja o Senhor. Então aqui Paulo, ele fala que Timóteo, como um líder da igreja ali em Éfeso, ele precisava estar atento, né, às necessidades das irmãs viúvas. Naquela época, não é como hoje. Hoje, a maioria dos países tem mecanismos de assistência social para que as pessoas, depois que elas estão idosas, elas possam ter uma vida com dignidade. Mas naquela época, era muito comum mulheres viúvas, elas não têm nenhum tipo de assistência. E era muito comum também viúvas, né, por diversos motivos, né? No geral, é mais comum a gente ver viúvas do que viúvos. Mas naquela época existiam muitas guerras, então mais homens morriam cedo e as mulheres ficavam viúvas e muitas vezes desamparadas. Então Paulo preocupou-se com o viver dessas pessoas. Nós aqui não vamos aplicar somente para viúvas, mas com os necessitados no nosso meio de uma maneira geral. Graças ao Senhor, o Senhor tem se manifestado por meio dos irmãos nas igrejas. Com a pandemia, muitas famílias tiveram dificuldades financeiras e dificuldades diversas. Mas louvado seja o Senhor sempre levantou um socorro para essas pessoas. Seja no aspecto financeiro, seja no aspecto psicológico, Deus tem cuidado do seu povo. E Ele cuida dos irmãos de que maneira? Usando outras pessoas, outras famílias, outros irmãos, né? A liderança da igreja. Louvado seja o Senhor. Então isso é algo que acontece. Porém, nós não podemos colocar essa pressão sobre a igreja. Se eu tenho na minha casa, na minha família, pessoas com necessidade, eu preciso socorrer esses meus familiares. Não adianta, irmãos, eu sair, pregar o evangelho, fazer muita obra para Deus e eu não cuidar da minha própria casa. Os irmãos estão percebendo que, por um lado, né, quando a gente fala que Deus foi manifestado na carne por meio do viver do Senhor Jesus, parece que isso é algo inatingível. Mas Paulo aqui trouxe essa palavra para o nosso nível. Cuidar dos nossos familiares é algo acessível para todos nós. E é uma necessidade também. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Continuando aqui o texto, versículo 5 fala assim: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Então, algumas pessoas, elas têm necessidades e elas buscam diante do Senhor e o Senhor é fiel, irmãos. Com certeza o Senhor vai cuidar dessas necessidades. Mas nós, se passarmos por alguma dificuldade ou necessidade, precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos tomar cuidado para não tocar a trombeta, porque isso pode transparecer que nós estamos exigindo o cuidado dos irmãos. E isso não manifesta o amor de Deus. Ó Senhor Jesus! Nós precisamos cuidar das pessoas que estão na nossa casa. E em todos os aspectos. Não é só no aspecto financeiro. Paulo mencionou aqui a questão das viúvas,
por causa de uma necessidade naquela época. Era muito comum as viúvas passarem por dificuldades, até mesmo para itens mais básicos, né, como alimentação. Nos dias atuais, pode haver essas necessidades também, mas há muitas outras necessidades, principalmente psicológicas, e nós precisamos estar atentos. Ao viver a vida da igreja, viver a vida familiar, nós continuamos vivendo a vida da igreja. A vida da igreja não se resume apenas aos momentos de reuniões. Nós somos cristãos, vivemos na presença do Senhor, nas reuniões, em casa e no trabalho também. Louvado seja o Senhor. Aqui, no versículo 8, é falado aqui, é uma exortação. Paulo falou de uma maneira muito forte. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Isso é uma exortação e nós precisamos tomar muito cuidado, né? Eu preciso ser alguém que cuida da minha casa. Porque não cuidados da minha própria casa faz com que eu não expresse a Deus. Posso parecer até pior do que um descrente. Versículo 9, Paulo dá uma nova orientação. Não seja inscrita a viúva, senão que conte ao menos 60 anos de idade, que tenha sido esposa de um só marido. Aí versículo 10 fala assim, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade. Então, essa irmã, por algum motivo, ficou viúva, ela depende de um cuidado, mas ela também é uma pessoa com um testemunho firme diante dos irmãos, diante da igreja, diante dos homens. Então, louvado seja o Senhor. Nesse caso, a igreja cuida, ela ora, o Senhor ouve e envia pessoas para cuidar. Senhor Jesus. Aí o versículo 11 diz assim, mas rejeita viúvas novas, porque quando tornam-se levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não deve. Ó Senhor Jesus, palavras muito fortes, né? Nós precisamos considerar diante do Senhor como tem sido o nosso viver. E aqui, irmãos, nós não vamos aplicar isso, né? Paulo falou aqui especificamente das viúvas por causa do contexto da época. Hoje, né, nós estamos falando isso, não é somente para as irmãs viúvas, mas é para toda a igreja. Então, todos nós precisamos tomar cuidado, né, com o nosso testemunho. Jamais exigir o cuidado das pessoas ou da igreja, certo? Deus é aquele que cuida de nós. Se nós temos necessidades, vamos orar para que o Senhor envie o socorro, seja ele no aspecto financeiro, seja espiritual. Vamos estar de coração aberto. Com certeza Deus vai preparar alguém para suprir a nossa necessidade, seja humana ou seja espiritual. Louvado seja o Senhor. E tomando cuidado aqui, né? Falando aqui no versículo 12, no versículo 13, aliás, sobre essa questão de viver ocioso e andar de um lado para o outro, falando o que não deve. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso falar. Deus deseja ser expresso no nosso viver humano, quer seja por atitudes, seja pelo nosso falar. Tem um salmo que fala que nós precisamos colocar um guarda na nossa boca. Temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. O que nós falarmos, irmãos, deve ser para a edificação. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Versículo 15
diz aqui que algumas pessoas se desviaram e seguiram a Satanás. Que coisa mais difícil, né? Um filho de Deus que estava ali nas reuniões, invocando o nome do Senhor, começou a abrir brecha, aí chegou ao ponto de seguir Satanás. Ó Senhor Jesus, limpa os nossos corações, nos leva a ser simples, ouvir o que o Senhor está falando por meio dos profetas, leva-nos a praticar, a considerar essas palavras. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Continuando aqui, irmãos, aqui fala também de se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas. Então aqui tem um princípio espiritual. Nós precisamos cuidar dos nossos, e a igreja, ela também está atenta, ela está sempre buscando cuidar de todos os irmãos. E se houver necessidade, a igreja vai suprir. Mas a igreja não pode ficar sobrecarregada com aqueles que podem ser supridos dentro da sua própria casa. Isso é justo, sabe? Nós precisamos exercer a justiça de Deus primeiramente na nossa casa. Precisamos expressar o amor de Deus na nossa casa. A luz de Deus precisa brilhar por meio do nosso testemunho. Louvado seja o Senhor. A santidade de Deus precisa ser expressada também no nosso viver. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque vimos aqui alguns itens negativos, né, sobre a questão de essa questão de cuidado. Algumas pessoas podem até deixar transparecer que elas precisam de ajuda, podem tocar a trombeta, e por vezes nós podemos até ser constrangidos e acabar dando alguma ajuda para essas pessoas. Mas precisamos tomar cuidado, porque se o viver dessa pessoa que vai ser ajudada não condiz com o testemunho do nosso Senhor, com o viver santo, segundo a piedade, ao dar qualquer tipo de ajuda para ela, de certa forma nós estamos ajudando ela a permanecer numa conduta inadequada. Imagine alguém que tenha um vício de bebida, por exemplo. Aí ela começa a falar que está passando fome, muita necessidade, aí a gente fica com o coração apertado e supre essa pessoa com um valor financeiro. Só que ao invés dela comprar alimento, ela vai comprar algo para alimentar o seu vício. Imagine só, nesse caso, irmãos, nós que devemos contribuir para o avanço do Evangelho, para que o serviço de Deus seja manifesto e as pessoas sejam ajudadas, nós estaremos contribuindo para que o pecado avance. Então isso deve servir de alerta para nós. E é isso que Paulo falou aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Por que mesmo viva ela está morta? É porque ela não vive para o plano de Deus. Ela vive para os prazeres. Então, nesse caso, ela não está viva. Aos olhos de Deus, ela está morta. E se eu contribuir para que essa pessoa continue praticando isso, eu estou também contribuindo para que o pecado cresça na vida dela. E isso, de certa forma, né,
envergonha a gente, envergonha o nome do Senhor. Deus não é manifestado na carne dessa maneira. Ó Senhor Jesus! Ainda queria ver aqui com os irmãos mais um item. Senhor Jesus. Primeira Timóteo capítulo 6, versículos 1 e 2, nos diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado. Ensina e recomenda estas coisas. Aqui nós já vamos para um outro item, irmãos. O nosso viver no trabalho. Precisamos manifestar a Deus no nosso viver da igreja. Precisamos manifestar a Deus no nosso viver familiar. E também precisamos viver a Deus no nosso viver profissional, no nosso trabalho. É difícil? É sim, irmão. É possível? É possível. Em Deus, nós podemos. Aqui Paulo orienta os irmãos que são servos, trazendo para nós nos dias de hoje, os irmãos que são empregados, eles precisam exercer o seu trabalho com toda fidelidade e honrar aqueles que são superiores a ele. Eles não podem pensar assim, esse pessoal aqui é do mundo e eu sou do Senhor, então eu não preciso fazer nada por eles. Eu vou ficar aqui na minha, buscando aqui a Bíblia, vou orar aqui. Não. Podemos orar sim, mas precisamos exercer o nosso trabalho de maneira fiel. Precisamos ser exemplos. Não podemos dar motivo para que as pessoas falem mal do nome do Senhor. Não vão falar mal de nós. O diabo não está muito preocupado individualmente comigo ou com você. Ele vai fazer de tudo para envergonhar o nome do Senhor. Então, se eu não tenho uma atitude correta no meu trabalho, eles vão falar assim, olha lá, aquela pessoa fala que é cristã, mas olha como que ela é preguiçosa. Ela não faz as coisas direito. Nós fazemos, irmãos, o nosso trabalho e devemos fazer de maneira correta, justa e com respeito, com honra àqueles que são nossos superiores. E também aqueles que exercem cargo de chefia ou têm empresas e têm irmãos trabalhando na sua empresa ou no setor onde trabalha, também precisa tomar cuidado, sabe? Cuidar, né? Exercer a sua função, mas com respeito, com os irmãos e com todos os que estão ali debaixo do seu cuidado. Isso é justo e aceitável diante do Senhor, e isso não vai abrir brechas para o diabo falar mal, para atrapalhar o nosso testemunho diante de Deus e diante dos homens também. Deus deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele viveu como homem de uma maneira santa, perfeita, e ele buscou os homens. Ele amou os homens e amou até o fim. Hoje, Deus continua com esse mesmo sentimento, mas ele só pode alcançar os homens por meio de mim e por meio de você. Nós somos o braço de Deus hoje na terra. Não tem como Deus agora salvar os homens se não for enviando o próprio homem para pregar o Evangelho, para expressar a Deus no seu viver humano. Não só nas reuniões, mas em família e também no nosso viver profissional. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, quero ler aqui um trecho do Alimento Diário, irmãos, juntos com vocês. Está aqui no domingo. Senhor Jesus. Página 53, o segundo parágrafo, diz assim: quando o versículo menciona aquele que tem senhor fiel, Paulo se refere àqueles irmãos que trabalham para irmãos. Sendo assim, se seu patrão for um irmão, você não deve tratá-lo com desrespeito só porque ele é irmão. Mesmo que você tenha liberdade ou exerça algum tipo de liderança sobre ele na igreja, ainda assim deve ter sabedoria para compreender que, em seu trabalho, você lhe deve honra e respeito. Paulo também afirma, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Alguns podem ter o seguinte pensamento: meu patrão não crê em Jesus, por isso ele quer que eu trabalhe tanto. Outros ainda podem pensar: meu patrão é irmão, então ele não pode querer que eu trabalhe tanto assim. Ele tem de mostrar amor para comigo porque eu sou irmão. Meu patrão é meu irmão, nós somos iguais. Ele não tem o direito de dizer o que devo fazer, pois é meu irmão. Tanto um quanto o outro pensamento são distorcidos e contrários aos princípios da palavra de Deus. Irmãos, nós temos sido muito ajudados por meio da palavra. O que foi ministrado para nós nessa semana, por meio do Alimento Diário, mostrou que é possível nós termos um viver humano que expressa a Deus. Deus não colocou aqui um padrão inatingível. Ele trouxe isso para a nossa realidade. Trouxe isso para o nosso viver cotidiano. Seja de reuniões, seja familiar, seja profissional. Nós podemos servir ao Senhor com um coração puro. Ao relacionarmos com os irmãos na igreja, precisamos tratá-los com honra, com respeito, com pureza. Ao relacionar-nos na nossa família, precisamos cuidar deles com toda a dedicação, seja no aspecto de necessidades físicas, seja psicológicas, precisamos estar atentos e suprir uns aos outros com a palavra do Senhor, com os atributos divinos sendo expressos no nosso viver. O amor de Deus pode preencher o nosso amor e expandir o nosso amor humano a ponto de nós amarmos as pessoas não com o nosso amor limitado e natural, mas com o amor de Deus. Por meio da palavra de Deus, a luz divina, o Espírito entra e nós vamos ganhando sabedoria. E ao falar a palavra para as pessoas são iluminadas, elas são ajudadas e elas ganham luz e conhecem, veem a sua condição e se entregam ao Senhor. Ó Senhor Jesus, por meio da palavra de Deus, o Espírito vai nos suprindo também e vai nos tornando cada dia mais santos. Deus é santo, Ele é o santo, Ele é único, mas Ele se fez homem para alcançar a mim e a você, e Ele está se dispensando a nós por meio da palavra. E dessa maneira nós também nos tornamos pessoas santas, para que a santidade de Deus seja expresso no nosso viver. Ó Senhor Jesus, dessa maneira, irmãos, nós vamos ter um viver justo diante de Deus e diante dos homens. Então, como nós falamos inicialmente, são 4 atributos principais de Deus que são manifestados: amor, luz, justiça e santidade. Nós, desfrutando da presença do Senhor, levando o Senhor a sério, a vida da igreja a sério,
a palavra de Deus, a oração, cuidando uns dos outros em todas as esferas da nossa vida. Por um lado, Deus vai ser expresso de nós e vai suprir as necessidades daqueles que estão à nossa volta. E essas pessoas supridas, elas também vão desfrutar, vão tocar a Deus, e essa palavra vai operar nelas, e por meio delas, nós também recebemos cuidado. Muitas vezes a gente espera receber cuidado, porque é justo, né? Mas nós podemos ser um pouco negligentes na questão de suprir e cuidar das pessoas. Precisamos tomar muito cuidado também, irmãos. Eu não li aqui, mas em Mateus 15 é dito que o Senhor Jesus exortou ali os fariseus, porque muitos deles falavam que aquilo que poderia ser útil para os pais, eles estavam ofertando a Deus. Eles deixavam de honrar os seus pais, achando que estava servindo a Deus. O Senhor Jesus falou, olha, quem faz assim não está honrando a Deus, está desonrando seus pais, né? Ó Senhor Jesus! E nós, irmãos, precisamos, né, expressar a Deus em todo o nosso viver, em todos os aspectos. Não há desculpa para nós. Todos nós podemos e devemos servir a Deus e buscar ao Senhor com toda a pureza. Essa palavra que foi trazida para nós, ela não está no terceiro céu, ela está aqui ao alcance de todos nós. Não é só para aqueles irmãos que são muito inteligentes, que conseguem entender aqueles ensinamentos mais complexos. Ela está no nível de todos. Todos nós podemos alcançar. Para fechar aqui, eu quero ler um versículo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. De 23 a 25, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, irmãos, é um encorajamento para nós servirmos o Senhor em todas as esferas da nossa vida. No viver da igreja, vamos servir o Senhor, servindo os irmãos. Na nossa casa, vamos servir o Senhor, servindo os nossos familiares. Seja pai, seja mãe, cônjuge, filhos, irmãos, vamos servir o Senhor. Se é no trabalho, também vamos fazer da mesma forma, com o mesmo coração, com a mesma singeleza. Nós estamos servindo ao Senhor, não estamos servindo a homens. Porém, o resultado do nosso serviço vai alcançar os homens. Tanto eu como você queremos que Deus alcance os homens. E a maneira de Deus alcançar, irmãos, é Ele ser expresso no nosso viver humano normal. Seja as reuniões, seja a família, seja no trabalho, vamos fazer tudo como quem está servindo ao Senhor. A nossa vida é de servir ao Senhor. Você na sua empresa, onde você trabalha, você está servindo ao Senhor. Na sua casa, você está servindo ao Senhor. No viver da igreja, você está servindo ao Senhor. E se nós somos negligentes, aí o versículo 25 fala assim: quem faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. Irmãos, eu não quero viver a vida da igreja anos e anos e anos sem expressar a Deus, cometendo injustiça. Porque aqui no final ainda foi falado, né? E nisso não há acepção de pessoas.
vamos viver de maneira justa, santa, íntegra, desfrutando do Senhor, vivendo na luz, tocando no amor de Deus e expressando esse amor para aqueles que estão à nossa volta. Deus abençoe cada um de nós. Jesus é o Senhor.